Boa tarde, meninas. Graça e paz a todas vocês. Espero que vocês todas estejam bem. Graças a Deus eu estou bem, né? Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado em todo o tempo nas nossas vidas, né? Ele tem feito os nossos dias serem como Ele planejou e isso glorifica o nome dEle. Amém? Hoje nós vamos para a lição 33, que fala o adubo chamado passado. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Lucas 13, 8. Quando a árvore da parábola de Lucas 13 se mostrou infrutífera, uma das providências tomadas pelo jardineiro foi colocar adubo em suas raízes. Mas o que seria esse adubo em nossa vida? Né? O que será que o senhor quer falar em relação a adubo, né? Eu já ministrei, acho que foi na igreja, não lembro. Eu sei que eu falei alguma coisa sobre isso já, né? E, né, o que a gente tem que fazer sempre é colocar adubo nas plantas, né? Como eu falo para vocês, né? Eu moro num sítio, então o que acontece? De tempos em tempos a gente tem que adubar as plantas, porque senão ela vai, esses nutrientes que vêm só do solo, acabam não sendo o tanto que elas precisam, né? Então, cada vez que elas produzem alguma coisa, nós temos que adubá-las, né? Então, a gente entende que o adubo faz muita diferença numa planta. Para respondermos a essa pergunta, basta recordarmos do que consiste a sua natureza. Trata-se de matéria orgânica ou vegetal composta de algo que já morreu. Isso é o adubo, né? O adubo não é um nada especial, alguma coisa bem fora do comum, lá fabricada, mas ele é feito com coisas no meio de coisas que já morreram, né? Aqui no sítio, o que a gente costuma fazer? Quando a gente usa ovos, né? A gente pega a casca do ovo, amaceta tudo e coloca em cima das plantas, né? Então, é algo que a gente já usou, né? E que não vai ser necessário mais para nada, né? Então, a gente joga aquilo ali em cima. Trata-se de matéria orgânica ou vegetal, né? Às vezes também casca de legumes, a gente pega e coloca no meio das plantas, que aquilo traz nutriente para elas. Ou seja, os resíduos do adubo correspondem ao que no passado tinha vida, né? Então, aquilo que antes tinha vida, hoje não tem mais, é transformado em adubo, né? E aí o que acontece? Então, ele é o que podemos considerar produto de ciclos já encerrados, de estações que ficaram para trás, de antigos relacionamentos e situações que enfrentamos em outra época. Então, olha o que o Senhor quer falar aqui ao nosso coração, que coisas, né, que o adubo que nós vamos usar hoje na nossa vida são de coisas que aconteceram, né, de ciclos encerrados da nossa vida, coisas que a gente já passou, né, e que graças a Deus já foi encerrado, né, e estações, né, que ficaram para trás, situações da nossa vida que não vão voltar mais, e de antigos relacionamentos que vivemos com pessoas, né, que já passou, tivemos um tempo, né, de amizade, de caminhar junto, mas que já passou, e situações que enfrentamos em outra época, né? Então, tudo aquilo que nós passamos no passado, o Senhor vai trazer à tona novamente, porque a palavra dele diz: trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tudo que nós passamos, mas Deus nos deu como escape, né? Então, tem áreas na nossa vida, tempos na nossa vida, em que passamos por situações, mas que nós passamos com Deus, e Ele sempre nos dá o escape, sempre nos coloca no melhor lugar onde nós poderíamos estar naquele momento, né? Então, o Senhor vai continuar usando isso e trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, não para nos lembrar de coisas ruins, mas para trazer o novo. Ele usa o adubo do passado. Vamos lá ver como que isso funciona. Na natureza, ele é usado para se misturar à terra, a fim de regenerá-la e trazer nova vida.
Né? O que que acontece? Fala aqui que na natureza, né, como eles usam esses adubos nas plantas, o que que acontece? Ele é misturado, né, para trazer nova vida. Então, o que que acontece? A gente não deve ficar apegado ao passado, aquilo que a gente falava assim, nossa, como foi legal, né? Nossa, aquela época da minha vida. Tem muita gente que vive assim, né, falando, olha, mas lá no passado, na minha vida tinha isso, como foi bom aquele tempo com Deus, né? O Senhor não quer que a gente viva do passado, mas o Senhor quer que misture coisas que aconteceram no nosso passado, onde teve a mão dele, a influência dele, né? Trazendo isso para a memória, para o nosso futuro, para que isso venha a ser misturado ao nosso novo que o Senhor está trazendo. Da mesma forma, não temos como descartar o nosso passado, mas podemos permitir que Deus transforme, né, o que encaramos ao longo de anos e nos proporcione um presente e, consequentemente, um futuro saudável e maravilhoso. Então, olha aqui, a gente não tem o que fazer com o nosso passado. A gente já viveu o nosso passado, né? São tanto coisas boas quanto coisas ruins. O nosso passado, no passado está. Mas o que que é aqui? Quando nós permitimos que Deus transforme, né? E aquelas coisas que a gente passou por vários anos, né? E ele proporcione algo novo no nosso presente, né? Vai se tornar saudável e maravilhoso. Porque a gente vai ter lembranças do que a gente passou no passado, de que Deus nunca nos deixou e que no nosso presente, o que a gente está vivendo agora, vai acontecer de novo. Né? Se o Senhor não nos deu uma carga maior do que podíamos carregar, Ele vai fazer isso de novo na nossa vida. Ele vai fazer de novo, com excelência, vai fazer um milagre de novo, porque o nosso Deus é um Deus que nunca nos desampara. Se consentirmos, Ele usará o adubo das nossas experiências, dores, vitórias, relacionamentos rompidos e circunstâncias adversas para fortalecer as nossas raízes, com o objetivo de cumprir o seu propósito em nós. Olha só, então ele vai usar as nossas experiências, né? Dores que tivemos, vitórias, né, que foram boas, relacionamentos que foram rompidos, outros relacionamentos que foram ganhos, né, acrescentados, circunstâncias de todo e qualquer tipo na nossa vida. Para quê? Para fortalecer as nossas raízes, né? E com o único objetivo que o seu propósito se cumpra em nós. Então, como eu sempre falo para você, Deus, ele não vai ficar pulando de fase. Ele quer só nos melhorar, e com isso ele vai usar coisas do passado, boas e ruins. Volto a falar disso. Para quê? Para que isso se ajunte ao novo que o Senhor está transformando na nossa vida hoje. É claro que a nossa primeira reação diante das lembranças ruins será o desejo de nos livrarmos dela, né? Existem circunstâncias na nossa vida que a gente fala, olha, nunca mais eu quero passar por isso, eu não quero nem lembrar. Se pudesse, eu queria que Deus apagasse isso da minha memória. Mas com Deus não é assim, né? Com Deus, ele deixa ali tudo guardado. Por quê? Porque ele fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se passamos coisas difíceis, isso também vai cooperar para o nosso bem. Seja no exato momento onde nós vamos enxergar a mão de Deus, ou mais para frente, quando Deus vai fazer com que a gente se lembre de coisas que a gente passou e que vai nos levar mais para frente ainda. No entanto, em Cristo, todas as coisas podem cooperar para o nosso bem, né? É o que eu acabei de falar aqui. E esse adubo pode fortalecer as raízes e nos proporcionar a cura. Então, esse livro inteiro, ele fala de cura, cura, cura e cura, né? Em diversas áreas da nossa vida. Em qual ponto nós estamos hoje? Qual cura o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas?
Depois de tudo que já lemos, de tudo que ouvimos do Senhor, qual é a cura que ainda não chegou? Qual é a cura que pode vir hoje para a nossa vida quando nós olhamos para o passado e lembramos que Deus nunca nos deixou sozinho, nunca nos abandonou, sempre nos deu o caminho certo, sempre nos deu direção, sempre nos deu palavra onde nós ficássemos firmes. Se nada disso foi capaz de matá-la no passado, no presente, pela graça de Deus, será reciclado e usado pelo Senhor para fortalecer o seu interior. Né? O Senhor só vai nos fortalecendo de glória em glória. Nós vamos passando por lutas, por guerras, uma após a outra, e nós vamos vencendo, porque Jesus venceu por nós. Ele já passou por tudo isso, ele já venceu, né? Então, o que a gente tem que continuar é entendendo que a graça do Senhor vai continuar sendo derramada sobre a nossa vida. Apesar de nós, apesar das situações, a graça do Senhor, ela vai continuar, né? Ele fala aqui que isso ainda vai nos fortalecer, né? Se nós não desanimarmos, pararmos no meio do caminho do processo, vai nos fortalecer e vamos sair dessa situação muito mais forte do que começamos. Nunca se esqueça de que você sempre tem duas opções. Então, olha lá, duas opções nós temos. A gente pode escolher superar uma situação difícil e se tornar mais forte e mais madura. Então, se eu estou passando por uma situação que difícil, né? Se eu permanecer firme, permanecer junto com o Senhor, o que vai acontecer? Eu vou sair dela mais forte e mais madura. Ou o que eu posso escolher? Se entregar ao vitimismo, à falta de perdão, à culpa e ao pecado. Se eu escolher entregar ao vitimismo, ai, coitadinha de mim, só acontece comigo porque eu sou, né, assim, porque sempre é comigo. Não, eu não vou liberar perdão porque eu tô correta, eu sou justa, eu tenho buscado, eu tenho sido fiel a Deus. A culpa. Ai, meu Deus, tudo sou eu. Fui eu que fiz. Fui eu que peguei o caminho errado. Nossa, mas como? Sou eu. A culpa sou minha. A culpa foi eu ter nascido, né? E ao pecado. Não, eu sei que é pecado, mas eu vou continuar fazendo, porque essa é natureza humana. Então, escolha qual a posição que você vai tomar, né? Ou você vai passar pelo momento difícil e vai se tornar mais forte e mais madura no final dela, ou você vai ficar enroscada quando você não entrega para Deus a sua vida e se entrega a ser vítima. Por isso, não reclame quando o adubo for aplicado às suas raízes, né? São situações passadas que o Senhor traz à memória, não para te acusar, não para te oprimir, mas Ele te traz à memória para lembrar que como Ele foi com você, foi comigo no passado, Ele vai continuar sendo, não vai mudar. O nosso Deus não muda, nós mudamos, mas o nosso Deus fiel não muda. Quando ele fala, seja forte e corajoso, não temas, eu estarei contigo, é uma palavra que não muda. Não tem o se, não. Eu estarei contigo, não tenha medo, não temas. Talvez ele não cheire muito bem, né? O nosso passado. Talvez ele não cheire muito bem. Não tenha um aspecto bonito, nem seja o que você gostaria, mas definitivamente é o que você precisa. Sem este adubo, não continuaremos crescendo, né? Então, o nosso passado, às vezes, são coisas que não são tão cheirosas, que não são boas, né? Que fazem com que a gente se lembre de coisas e que a gente não se agrade. Eu fico pensando em Paulo, né? Paulo, ele era um judeu que sabia a palavra ao pé da letra, né? E quando veio os cristãos, o que Paulo fez? Paulo foi atrás para matá-los, né? Então ele achava que aquilo estava certo, que estava correto e que ele estava ainda fazendo em nome do Deus Altíssimo, né? E quando vai pelo caminho, ele tem um encontro com Jesus.
E Jesus abre os olhos dele e mostra para ele, né, que ele estava completamente enganado no que ele estava fazendo, né, e que ele não era nada. Então eu fico pensando, né, como que foi a caminhada de Paulo depois que os olhos dele se abriram, né? Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas, né, ele deve ter oprimido, vindo agonizando, né? Quantas? E eram cristãos, e eram irmãos dele a partir daquele momento, né? Então, com certeza, eu creio que isso sempre voltava à mente dele. Porque, por mais perdão que ele pedisse a Deus, isso era algo que voltava à mente, né? Que ele não deveria ter feito e ele fez. Então, mas não foi por isso que ele ficou parado. Ele só ministrou, pregou a palavra do Senhor, pregou a verdade, continuou, né, correndo para Jesus. E esse é o nosso caso. Eu não sei o que a minha irmã passou, né? Eu sei o que eu já passei, né? E muitos já testemunhei muitas vezes para você de situações que eu passei, né? Mas quando esses pensamentos vêm à minha memória de situações difíceis das quais eu passei, eu falo, Senhor, o Senhor quer falar algo comigo? Então me fala, né? Porque se o Senhor me traz à memória algo que realmente é doloroso para mim lembrar, né? Eu gostaria que não tivesse existido essa parte da minha vida, mas se houve, eu dou glória a ti, porque essa parte difícil da minha vida me fez me aproximar mais de ti. Se o Senhor hoje está trazendo à minha memória isso, é porque algo mais ainda o Senhor precisa falar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Existem áreas na nossa vida em que nós só ouvimos Deus falar ou a direção de Deus quando Ele coloca o dedo na nossa ferida. Quando Ele aperta justamente naquele local que a gente fala, não, Senhor, aí dói demais. Por quê? Porque nós temos o coração duro, sabe? O Senhor tenta falar com a gente na mansidão, na calmaria, mas a gente não ouve ao primeiro momento. Né? Desde aquele dia que a Nathalie falou no nosso encontro de mulheres sobre a alma, né? No Salmo 116, está aqui na minha parede, 116, 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Eu tenho meditado muito nisso, né? Observado quando é minha alma querendo sair para fora, querendo sair do descanso em que é para ela ficar. É lógico, é óbvio e é certeiro que as coisas vêm do inimigo, o inimigo trabalha para as coisas na nossa vida, né? Mas a nossa alma, o nosso sentimento, ele vive querendo dar ordens à nossa cabeça, à nossa mente. Então ela tem que voltar sempre ao descanso. E como que eu faço isso, né? Hoje o pastor Isaac também postou sobre a alma, né? Acho que está no Salmo 103, né? Fala sobre a alma. Olha, bendiga o Senhor a minha alma, que a minha alma bendiga ao Senhor de todas as forças. Estou passando por uma situação que não gostaria, mas e aí? Deus está querendo falar novamente. Vou prestar atenção ao mais um pouquinho que o Senhor quer que eu cresça. Né? Quanto mais nós pedimos para o Senhor, eu quero amadurecer, eu quero crescer, o Senhor vai criar situações onde nós vamos ter que passar por esse fogo para sermos ajustadas, alinhadas, termos um crescimento maior, um amadurecimento bem maior para a honra e glória do nome dele, porque ele tem um plano para a nossa vida. Mulher, embora o passado seja uma roupa que já não lhe serve mais, falei bastante sobre isso, né? Não serve mais aquilo que a gente passou, a depressão, o pânico, né? A gritaria, o palavreado grosso, né? Respostas malvadas, né? Isso não serve mais para mim, não serve mais. Não serve para mim, não serve para você. Com certeza é uma lição, né? Olha só. Então, se a gente for olhar as roupas que não nos servem mais hoje, é uma lição para a minha vida. Porque quando eu olho para aquilo e falo, olha, quando isso tinha poder sobre minha vida, eu era isso, né? A palavra do Senhor fala, né, exatamente isso. Eu recebi essa mensagem hoje
E agora o Senhor fez com que eu me lembrasse, então eu creio que isso é de Deus, né? Quando eu era menino, eu falava, eu tinha atitudes de menino. Mas quando eu cresci, eu agora sou homem. Tenho palavras, né, sólidas. Eu como comida sólida. Não vivo só da parte do papá, da papinha, do leitinho, não. Agora eu não sou mais menino. Agora eu sou amadurecida no Senhor. Né? Então é isso que o Senhor quer, o nosso desenvolvimento. Quando Ele vem nos adubar com as coisas do passado, não é para nos fazer ficar chorando, lembrando do que passamos, como foi difícil, não. Vamos nos alegrar, porque se estamos aqui hoje é porque passamos, porque vencemos para a glória de Deus. Vamos ler de novo. Embora o passado seja uma roupa que já não lhe serve mais, com certeza é uma lição e cura que você levará para o futuro. O Senhor está querendo nos curar hoje. Né? Às vezes falta um cisco de nada para aquilo que nos acorrenta, nos prende, para que a gente possa dar o próximo passo. Não sei se vocês já viram, eu acredito que sim, né? É uma postagem de uma figurinha onde a pessoa está descendo, né, pelo morro segurando numa corda e chega uma hora que o medo fica tão grande e ela fala: olha, eu não vou mais descer, eu não vou mais descer porque eu não consigo mais. O medo é muito grande, é muito alto, muito íngreme, né? Alto essa montanha, eu não vou conseguir. E aqui embaixo a gente olha e vê que falta um palmo para ela chegar ao chão. Só que está escuro, ela não consegue enxergar isso. Falta um palmo, falta isso para ela chegar até o chão, né? Então o medo, ele interrompe as nossas vidas, ele interrompe o crescimento com o Senhor. Às vezes falta tão pouquinho, falta um cisco que o Senhor fala assim: olha, eu quero vir com o bisturi, eu quero arrancar, falta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, me ouve mais um pouquinho, porque eu vou tirar essa fortaleza da sua vida para que isso não volte nunca mais, para que nós não sejamos levadas cativas nunca mais. O Senhor quer trazer cura nas nossas vidas. Portanto, não despreze o que Ele tem a ensinar. Não despreze, não fale não, isso vai passar, vai embora, vai passar. Não, Senhor, o que o Senhor quer comigo nessa situação? Por que eu estou me lembrando do meu passado? Porque o Senhor quer me trazer cura. Deus usa tudo em nossas vidas para cumprir os seus planos. Nada é por acaso. Né? Em Jeremias 29, minha Bíblia não está aqui, hoje eu postei esse versículo, né, que fala assim, Jeremias 29, do 11 ao 14, fala assim: eu é que sei dos planos que tenho sobre vós, planos de fazer prosperar, planos de bem e não de fazer o mal. E vai mais além, fala assim: se o buscarmos de todo o nosso coração. Pera, eu achei, a minha Bíblia tá na minha frente, eu não achava. Ô Jesus, pior do que quando o óculos, né, tá em cima da cabeça e a gente não acha, né? Deixa eu achar aqui, porque daí eu leio direitinho para vocês, né? Essa foi uma passagem que o Senhor me deu hoje de manhã. E eu passei para algumas pessoas já, né? Fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, o Senhor, ele tem planos para a nossa vida e esses planos são de bênção, né? Não é de causar dano, mas de esperança e de um futuro melhor.
Aí ele continua no 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. O nosso clamor tem que estar diante de Deus. A nossa oração tem que estar diante do altar do Senhor, o altar da graça que é derramado sobre as nossas vidas. Não há outro lugar onde nós devemos levantar esse clamor. Não há outro lugar. O primeiro lugar é para o nosso Senhor. Aí continua aqui no 13, fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha só, e no 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha o que o Senhor nos promete, que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. E ele fala que ele se deixará achado por nós. Olha que coisa mais linda! O Senhor vai se deixar ser achado por nós, mas temos que buscar Ele de todo o nosso coração, né? E ele fala aqui por final: e eu os trarei de volta do cativeiro. O que tem nos prendido hoje? O que tem nos tornado cativa hoje? Que possamos falar: Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa receber essa cura que o Senhor está falando aqui. Nós não queremos parar no meio do processo. Nós queremos que o Senhor continue moendo, apertando, Senhor, a azeitona para sair o verdadeiro azeite de nós, Senhor. Porque sem o Senhor não podemos continuar. Não damos mais um passo se o Senhor não estiver conosco. A tua direção é que move a nossa vida. Por isso, continua o processo, porque eu quero a cura. Porque o Senhor fala que quando o Senhor foi levado àquele madeiro, na cruz, o Senhor morreu pelas minhas dores, pelas minhas enfermidades. O pecado que me levava à morte foi levado embora para que hoje eu tivesse vida. E vida em abundância. Todas nós queremos amadurecer, crescer para o Senhor, incentivar outras vidas, falar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, que ela é real, né? Então que a gente possa buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque os planos do Senhor são planos de bom, de bênção, para nos fazer prosperar, para nos trazer cura. Então, vamos trazer à memória, sim, aquilo que nos dá esperança. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor nos chamou para perto do Senhor, o Senhor nos salvou, Pai, nos deu a salvação, Senhor. Tudo que vivemos, Senhor, quando não estávamos perto de Ti, Senhor Deus, com certeza o Senhor nos guardou, Senhor. E hoje, Senhor, se o Senhor nos faz nos lembrar, Senhor, de coisas, Senhor, que passamos, Senhor Deus, a partir do momento, Senhor, que nos entregamos a Ti, e que ainda dói, Senhor, ainda é difícil, gostaríamos de esquecer, mas se o Senhor traz isso à memória, Pai, é porque o Senhor quer trazer cura ao nosso coração. É o Senhor que quer restaurar, Pai, coisas dentro de nós que só o Senhor sabe, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, nos entregamos o nosso coração a Ti, Senhor, e queremos declarar essa palavra sobre as nossas vidas, Senhor, que as nossas raízes sejam curadas, Senhor, sejam adubadas, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor use, Senhor, o que o Senhor quiser usar, Senhor, mas o que nós queremos, Senhor Deus, é sair mais crescida, Senhor, amadurecida, Senhor, deste processo que temos passado, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, que possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, Senhor, que não tenhamos, Senhor, pressa, Senhor, e nos assentarmos a essa mesa, Senhor, e escutar a Tua voz e a Tua direção, Senhor. Receber do Senhor um bálsamo, Senhor, como a Tua palavra diz, há bálsamo ainda em Gileade. Será que há bálsamo em Gileade? Ainda há cura, Senhor, vindo diretamente do Teu trono, Pai. Trono da graça, Senhor, que cura, Senhor, as nossas feridas, Senhor.
Aquieta a nossa alma e faz com que ela volte ao seu descanso, que cura, Senhor, os pensamentos, Senhor, que cura o nosso coração, Senhor, que cura o nosso físico, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor se deixe ser achado por nós, Senhor, que possamos ver o Senhor, Pai, com clareza, Senhor, em todas as situações e circunstâncias da nossa vida, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, receber os nutrientes necessários vindos de Ti, Pai. Só o Senhor, Pai, pode mesmo, Senhor Deus, nos nutrir com aquilo, Senhor, que o Senhor sabe que vai trazer cura nas nossas vidas, Senhor Deus. Pai, por isso entregamos o nosso coração, entregamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Guarda nossa mente, Pai. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor, para que possamos adorar o Senhor, exaltar o Teu santo nome, Pai, e cumprir, Senhor, os planos que o Senhor tem a respeito de nós, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.